Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre os avanços nas pesquisas para o tratamento do câncer. Recentemente, acompanhamos com muito entusiasmo o resultado de uma terapia inovadora aplicada em um paciente que teve a remissão total do tumor em São Paulo. E para ampliarmos o assunto, os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes. Presencialmente aqui no estúdio, recebo o médico oncologista e professor da Fevale, Antônio Fabiano Ferreira Filho. Muito bom dia. E, de forma online, também recebo o médico oncologista, coordenador da Oncologia do Hospital Mãe de Deus e professor da PUC, professor Alan Azambuja. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começamos aqui com os nossos entrevistados, agradecendo mais uma vez pela presença, pela gentileza, pelo tempo disponibilizado aqui à TV Câmara, para a gente ampliar um pouquinho sobre esse tema. Confesso aqui, professor, fazendo uma confissão de bastidor aqui, que quando vimos essa informação no noticiário ali, a redação parou, né? Sim. A redação parou para ouvir essa informação, porque nos chamou muito a atenção, né? Parece que estamos apontando, estamos indo no caminho, né, de uma luz no final do túnel, né? Então, especificamente sobre esse paciente, né, das células T, né, que foi noticiado. Como é que os senhores receberam, então, avaliando essa informação? Começa aqui com o professor Fabiano. Obrigado mais uma vez. Muito bom dia, telespectadores. Eu acho que a sua analogia ela é muito boa, né? Tu colocasse uma luz no final do túnel da questão do câncer. Eu iria nessa direção e eu daria um pouquinho, tomaria a liberdade de dar uma ênfase ainda maior, né? Realmente, nos últimos 5, 10 anos, nós estamos vendo realmente clarões, né, nesse final do túnel. Assim, realmente há uma revolução em andamento na oncologia. A questão que que chamou a atenção na mídia, né, recentemente, da terapia CAR-T, nesse paciente de linfoma aqui no Brasil, ela é uma dessas luzes, né, que estão realmente cada vez mais fortes, sinalizando cada vez mais chances de cura para os nossos pacientes e melhora em relação à qualidade de vida e extensão da vida dos pacientes. Então, essa é uma das novas terapias. Nos Estados Unidos já existe desde 2017. Chegou agora aqui no Brasil, felizmente. Mas realmente nós estamos vivendo um momento absolutamente extraordinário na oncologia, da terapia personalizada para o câncer, né? Para os pacientes. Isso aí melhora as chances de cura dos pacientes, chances de resposta, melhor qualidade de vida, com menos efeitos colaterais. Então, realmente, cada vez mais os pacientes estão vivendo mais e melhor, né? Nós oncologistas temos mais possibilidades de oferecer maiores chances de cura para os nossos pacientes. Então, realmente, eu diria que nós já passamos do ponto assim daquela época mais triste, assim, quando não havia possibilidades. Então, cada vez mais nós estamos indo na direção certa, sem dúvida nenhuma. E que bom, né? Que bom, né, professor? Professor Alan, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao TV Câmara Entrevista. Reforço aqui o nosso agradecimento pela sua presença. Fala um pouquinho sobre como é que bate esse sentimento para o senhor aí de essa informação aí que a gente teve na mídia amplamente divulgado, né, sobre esse tratamento aí em um paciente em São Paulo que estava já sendo encaminhado para aquele tratamento mais paliativo ali e uma resposta rápida, né, dessa terapia. Então, eu complemento o que o Fabiano comentou, que nós estamos tendo avanços importantes realmente na oncologia e na hematologia nos últimos tempos. A gente já consegue há alguns anos fazer terapia personalizada, né, em que a gente consegue identificar em cada paciente características do tumor, né, nome, sobrenome, e características específicas que permitem a gente possa fazer a escolha da droga mais adequada e mais certeira, digamos assim, para o tratamento. E dessa forma minimizar efeitos colaterais. E o CAR-T-cell, que é essa terapia noticiada e que realmente é muito motivadora, é um próximo passo, né? É um sistema bastante complexo de fazer,
mas que envolve uma forma de programação de tratamento para cada paciente. Então, existe a programação de um paciente que é diferente da do outro, que é diferente da do outro. Então, certamente o CAR-T-cell está trazendo, há alguns anos já nos Estados Unidos, surpresas em termos de resposta, principalmente tumores do sangue, mas também alguns dados agora avançando em tumores sólidos, que a gente chama, que se relacionam com mama e outras doenças aí. Perfeito. Para quem não está acompanhando, né, ou para quem não pegou essa informação, deixa eu contextualizar aqui, professores, até de uma forma assim, peço perdão, mas de uma forma simplificada aqui, e aí os professores vão poder nos explicar com mais pormenores essas questões, né? Esse era um paciente que a gente que tinha em São Paulo, com 61 anos, e foram colocadas duas imagens, assim, né? Uma com os tumores, né? O corpo tomado com tumores, e após o tratamento, a aplicação das células T, né? O CAR-T, já sem os tumores, com a remissão, né? E a forma de tratamento, simplificando aqui, e aí os professores podem nos corrigir aqui, é tirando as células de defesa, modificando elas geneticamente, introduzindo de novo, para que elas possam atacar aquelas células cancerígenas. É isso, né, professor? É isso, perfeito. Nós, né, vamos dar aqui passar um diploma, né, de oncologista. Que isso? O Clayton está perfeita, né, a sua... Fala um pouquinho sobre esse tratamento. Como é que isso funciona, professor? Bem, os tumores basicamente, essa terapia ela foi inicialmente utilizada e a grande utilização dela ainda é em alguns linfomas refratários, né, e que expressam uma molécula chamada CD19, tá certo? Que as células do organismo habitualmente não conseguem reconhecer. Então, são retirados linfócitos do paciente específicos e esses linfócitos, eles recebem um gene, uma programação, digamos assim. Um pequeno, é como se tivesse um computador, você insere um programinha lá que ele vai exprimir essa proteína CD19 e vai conseguir detectar o tumor. Então, e essas células, elas recebem essa programação, tá certo? É uma terapia gênica, e elas são expandidas, né? São expandidas através de meios de cultura, um processo como o meu colega Dr. Alan falou, assim, muito complexo, muito complexo, se levaram décadas de desenvolvimento, né? Não se chega nesse ponto assim, pode ser resultado de realmente muito esforço, muito trabalho, muita pesquisa, gerações de oncologistas trabalhando nessa, assim, com pequenos avanços até chegar nessa situação, nesse avanço. E essas células expandidas, que são capazes de reconhecer esse marcador no tumor, são depois reinfundidas no paciente, né? E realmente, existe quando todo esse processo ele ocorre com sucesso, né? As taxas de resposta são muito altas. Porque daí essas células reintroduzidas, elas atacam as células cancerígenas, específicas, né? exatamente. Elas criam um mecanismo de defesa, é isso, né, professor Alan? Então, elas não só atacam, elas se conectam em si e o próprio sistema imunológico da pessoa consegue ir lá e eliminar essas células. Esse sistema, complementando aqui o que o Dr. Fabiano falou, esse sistema de marcação de células, a gente já usa um pouco hoje no dia a dia nosso, da oncohematologia, mesmo no nosso estado, né? Existem já hoje, por exemplo, terapias que a gente chama de imunoterapia, em que se coloca, se aplica no paciente de forma endovenosa uma medicação, essa medicação rastreia dentro do corpo onde há, por exemplo, uma determinada fechadura que ela possa se conectar, como se ela fosse uma chave. E ali ela se conectando, ela chama a atenção do nosso sistema imunológico, que consegue lá e eliminar a doença.
Então, o CAR-T-cell é um pouco disso, mas existe uma programação muito personalizada em que existe necessidade, então, dessa coleta de células, o envio, coleta de células pelo sangue do paciente, o envio do material para um local onde prepara e programa essas células, e isso retorna. O complexo é porque nós temos oficialmente no Brasil um único centro aprovado para preparar essas células. Então, é complexo que nós precisamos, por exemplo, um sistema de malha aérea que seja muito ágil, se nós não tivermos localmente como preparar. E isso são horas, às vezes. Então, o material tem que sair, chegar no outro lugar ou até no outro país, preparar isso, retornar para o Brasil, retornar para a cidade que for feita a aplicação da medicação. Então, esse é o ponto mais complexo, mas em termos de sucesso, muito promissor. Certo. Professor Fabiano, e essa técnica CAR-T-cell, ela pode ser utilizada, ou tem estudos para que ela possa ser utilizada para outros tipos de câncer? Porque, pelo que me pareceu ali, e a gente ficou bastante entusiasmado, ele tinha um tipo determinado, né, de enfermidade. Sim, né? sim. Os estudos, assim, atualmente, a maior aplicabilidade seriam, atualmente, nesses linfomas e um tipo de tumor hematológico chamado mieloma múltiplo, tá certo? Alguns casos. E estudos estão em andamento, como o meu colega, o Dr. Alan, falou, em tumores sólidos, né? Tá certo? Como tumor de mama, tumores, né, coloretais, etc. Né? Mas esses, em tumores sólidos, os estudos ainda são um pouco mais iniciais. Né? O grande sucesso realmente dessa terapia, ela tem sido observada em alguns casos refratários, né, de pacientes com linfomas, né, não Hodgkin especialmente. Certo? Mas claro que eu imagino assim, que é uma técnica que vai ser expandida, como tudo na medicina. Claro. Por exemplo, quando se surgiu a primeira geração de tratamentos imunoterápicos, com uma medicação chamada interleucina 2, ou interferon mesmo assim, ela era muito difícil de ser conseguida, essa medicação, tinha um preço assim, exorbitante, e hoje, passado assim, né, realmente, digamos assim, 2 décadas, né, então são medicações que são mais acessíveis e que, de uma certa maneira, estão até um pouco, eu diria, ultrapassadas, né, no conceito. Mas, então, se imagina que a terapia CAR-T ela vai ser desenvolvida e, com o passar do tempo, imagino que todo esse processo, essa complexidade, eventualmente, dessas células viajarem para um outro estado, frequentemente para outro país, para outro continente, que mesmo quando ela surgiu, os pacientes, mesmo na Suíça, tinham que essa expansão de células tinha que ser feita nos Estados Unidos, né? Então, todo esse processo ele vai ser simplificado com o passar do tempo e para se tornar mais acessível para as pessoas. Isso aí eu imagino que isso vai acontecer. Porque a teoria ela parece muito, e se comprova, né, nessa terapia, professor Alan, que é o ataque, né, das células cancerígenas, né? E ali, nesse caso, ao que me parece, assim, pelo que estou entendendo, é utilizada a defesa do próprio organismo, né, para que ele assim, receba uma fortificação ali fora, né, e ele volte a atacar. Agora, e como o professor falou aqui, são para determinados tipos, né, de tumores, né? O senhor já citou dessa dificuldade, dessa complexidade, disso se tornar de uma forma mais ampla, né? Quais seriam os percursos próximos, né, para a gente visualizar daqui a pouco isso, um tratamento via SUS, assim, professor? Existe até um comentário oficialmente que o SUS reconheceria o tratamento em breve e autorizaria de alguma forma, mas obviamente para centros habilitados para fazerem isso, né? E talvez por isso que tem essa parceria em São Paulo, através de financiamento público, para fazer o tratamento. Mas certamente, assim como o Dr. Fabiano comentou, a complexidade disso vai diminuindo com o passar do tempo. Na medida que se consegue aprender melhor técnica, às vezes aprender
formas mais baratas em si da preparação e mais centros que preparem pelo mundo inteiro. E certamente, assim, até esse sistema de ter que estar viajando as células, a tendência não é que isso aconteça, que se tenha em cada país ou em cada região locais que possam produzir, né? E obviamente que na medida que os resultados vão avançando e comprovando benefício, isso deve ser reconhecido tanto por convênios como no futuro pelo sistema público. Quando fala em complexidade, professor, a gente está falando da tecnologia em si, do processo, da qualificação e dos profissionais ali, até avançando nesse conhecimento. Sim. Quando se fala nisso, o que é essa complexidade? Assim? Pois é, enquanto eu estava aqui pensando um pouco, né? O que todos nós desejamos é que todas essas novas terapias, assim, muito promissoras, elas pudessem todos ter acesso de uma forma rápida, né? Isso aí seria o que todos nós desejaríamos. Mas se nós formos realmente olhar assim de uma forma realista, tá certo? Esses processos todos, eles são muito... Tu estás perfeitamente vários gargalos ali para que essa terapia seja realmente assim disponibilizada, digamos que todos nós desejaríamos, né, na rede pública do SUS para todos os pacientes, porque o câncer afeta cada um de nós, nossas famílias, cada um de nós, todo mundo tem a doença mais frequente. É por isso dessa ânsia, né? Dessa nossa angústia, e a ânsia, né, dos telespectadores, nossa também como oncologista, doutor Alan, nós vivemos isso, né, Alan, não fazemos outra coisa na vida. Então, são vários gargalos tecnológicos, financeiros, de formação médica. Eu acho que tu citaste uma questão muito importante. Um profissional como o doutor Alan, como a minha pessoa, para se formar um profissional, um oncologista, são anos e anos. E a população está crescendo, a incidência de câncer está aumentando muito, especialmente na terceira idade. Então nós existem vários gargalos, um deles, tu citaste muito bem, até para se poder usar o CAR-T tem que ter um oncologista para isso. Pois é. Sabe? Então tem que ser formado mais oncologistas para dar suporte ao tsunami epidemiológico que nós estamos passando. Tá certo? Em 2035, no mundo, vão ter 14 milhões de novos casos de câncer com pacientes acima de 65 anos. Isso ninguém está assim, muito discutindo no nosso país. Quem é que vai cuidar disso tudo? Desses pacientes todos? Né? Então, e esse impacto, esse aumento que vai acontecer no mundo todo, ele não vai acontecer uniformemente. Porque a população, por exemplo, países desenvolvidos, como Suécia, Dinamarca, Canadá, já envelheceu. Né? Então, aqui não, aqui nós estamos envelhecendo. Então, o impacto maior que nós vamos ver, né, eu e o doutor Alan ainda vamos pegar ainda, né, é realmente pacientes de terceira idade, também com linfomas, também, com todos os tipos de neoplasias. E se nós não formarmos oncologistas, que foi um dos gargalos que tu citaste muito bem, nós não vamos poder usar nem as medicações que nós já usamos atualmente, vai faltar médico. Entendeu? Então, realmente são muito gargalos e alguns gargalos que não necessitam tanto dinheiro, mais uma questão mais de planejamento como sociedade. Não sei se eu me expliquei. Não, perfeitamente, doutor, porque isso, essa é a nossa preocupação e com certeza é o que tira o sono dos senhores também, né? Com certeza. Professor Alan, deixa eu fazer uma pergunta aqui também, que talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Assim, que a gente se pergunta aqui e evidentemente os senhores devem se fazer essa pergunta todo dia. Por que é tão difícil assim, né, a gente encontrar uma cura, né, para o câncer assim? Pela complexidade da própria doença, como o organismo ele se reage a essa doença, que nem a gente teve recentemente, né, a questão da Covid. Cada organismo reagia de uma forma, né, tinha um tipo de características quando a doença se manifestava, né? Passa por aí, doutor, essa dificuldade de a gente encontrar uma solução, bom, está aqui a cura e tal.
Então, o câncer é uma doença muito complexa mesmo. Nós, a cada dia que descobrimos mais de como ele se comporta, mais novidades ainda ficam a ser descobertas, né? Então, ele é um mecanismo tão complexo porque ele envolve uma capacidade de se disfarçar no meio imunológico próprio. Então, o nosso sistema imunológico passa a não reconhecer aquela célula alterada a partir de um determinado momento. Ela cria uma capacidade, assim, de super-herói em termos de se dividir e crescer, de conseguir sair do seu local original e ir num outro lugar à distância e lá se fixar e se desenvolver. Ela cria uma capacidade de resistência a remédios, um remédio que começou a destruir ela, aquela célula, em um determinado momento, não consegue mais destruir, aquela célula se tornou resistente. Então, são muitos, a gente fala um termo assim, é multifatorial a capacidade de resistência do tecido tumoral dentro do sistema fisiológico, assim. Doutor Fabiano, o senhor citou também aqui na nossa conversa, né, essa preocupação de que a população está envelhecendo e isso está se tornando praticamente um diagnóstico diário, assim, né? Sim. A que fatores, né, a gente pode atribuir, né, esse crescimento, né, do câncer na população? É modo de vida, alimentação, estresse? Isso de forma, assim, comumente isso? Que isso influencia, de fato? Sim. Eu queria só, se você me desse uma liberdade, falando sobre você falaste assim, né, como é que o câncer consegue se evadir, consegue escapar dos nossos mecanismos de defesa, né, e se proliferar. O momento atual que nós estamos vivendo, voltar um segundinho, por favor. No sentido do que o Dr. Alan falou, o câncer é uma doença muito, muito inteligente. Então, precisa que nós sejamos muito inteligentes para combater. E a boa notícia é que nós estamos nos tornando bem mais inteligentes. Nós estamos compreendendo melhor os mecanismos assim, mais profundos de desenvolvimento do câncer. Por exemplo, quando a gente fala assim, câncer de mama, né? A gente fala, parece que é uma doença só. Não é. Existem vários tipos que antes não se conheciam, né? Tipo de câncer de mama, por exemplo, se fala muito hoje no triplo negativo, câncer 2 positivo. Então, através de maneiras simples, nós conseguimos identificar o tipo específico, tá certo? E conseguimos direcionar nosso tratamento de maneira mais específica, mais eficaz, né, meu querido colega Dr. Alan? E com menos efeitos colaterais, com mais chance de cura. E o mesmo antes para câncer de pulmão. Antes era câncer de pulmão, pequenas células, não pequenas células. Hoje em dia existem 8 tipos. E você com diagnósticos, com plataformas de análise moleculares que estão se tornando cada vez mais baratas, nós conseguimos identificar, né, e tratar esse paciente da maneira mais específica, né, que eventualmente pode parecer mais caro, assim, aquela medicação específica para aquele paciente, mas você vai tratar essa pessoa de uma maneira mais específica, mais efetiva, com menos efeitos colaterais, que no final de contas vai ser melhor para toda a sociedade. Essa pessoa vai acabar, se nós formos falar sobre a questão financeira, acabar o custo sendo muito menor para a sociedade, né? Então, eu queria deixar essa questão realmente positiva, que nós estamos realmente entendendo do ponto de vista molecular cada vez mais, né, os tratamentos estão sendo mais efetivos, realmente com menos efeitos colaterais. Existe uma outra questão, depois até interessante a gente discutir também com o Dr. Alan, a questão do descalonamento do tratamento. Essa é uma questão muito importante, que está sendo muito estudada, que é você tratar o paciente com uma intensidade de tratamento, às vezes com menos químio, né, que muitas vezes é tão efetiva quanto. Então, tem muitos estudos nesse sentido. Eu queria só deixar esse ponto, porque quando se fala em câncer, o telespectador pode pensar uma doença só, não, são milhares de doenças. Então, o nosso papel como oncologista é identificar
qual exatamente o subtipo do paciente e tratar da maneira mais personalizada possível. Né? É como você vai para uma loja, você não tem um blazer, um tamanho único, né? Tem que fazer quimioterapia, por exemplo. Né? Não, você vai escolher aquela medicação, aquela roupagem, mais digamos assim, que se adeque exatamente àquele paciente. Né? Perfeito. Não, pois não, por favor. E a questão que você perguntou, as causas, né, do câncer, realmente todos esses fatores que você citaste realmente são muito importantes. O estresse, a poluição, a falta de exercício, o acesso à alimentação, às vezes com muito carboidrato, né, com os embutidos, assim, a alimentação, realmente tem um fator muito negativo. No entanto, o câncer ele é uma doença basicamente da terceira idade. 70% das neoplasias dos cânceres acontecem em pessoas com mais de 65 anos de idade. Claro que pode acontecer em crianças, em bebês, em mulheres. Quando você tem uma paciente jovem de 25 anos com câncer de mama, ele destoa da norma, então chama atenção, ele amplifica. Mas o câncer não, realmente é uma doença basicamente da terceira idade e ocorre por quê? Porque nossas células estão sempre se dividindo e sempre ocorre algum erro. A maior parte desses erros não tem problema nenhum. Agora, alguns erros ocorrem em partes específicas do DNA que podem induzir ao câncer. Né? Então, quanto mais a pessoa vive, mais duplicações celulares, maior o risco de câncer. Então, o maior risco de câncer, claro, existe a questão do cigarro, falta de exercício, tudo isso é muito importante, mas o maior risco de câncer é a idade. Olha. Muito bem. Doutor Alan, o professor Fabiano aqui trouxe uma questão importante, né? Permeando aqui, porque a gente abriu o programa trazendo esse tratamento de forma mais específica, né? Que é o Carticel. Mas o professor pontuou aqui alguns avanços que a gente tem, como essa identificação dos tipos, né? Para os tratamentos mais específicos, né? Queria que o senhor falasse também, professor, já levantou a bola aqui do descalonamento. Descalonamento terapia. Como é que é isso, como é que funciona e também fica à vontade também, professor, para discorrer também sobre esses avanços nesse tipo de tratamento. Tá bem. Não, então, vou complementar o que o Dr. Fabiano falou. O que nós estamos fazendo nos últimos tempos é isso, a gente pode personalizar o tratamento. Antes, eu acho que a comparação também que eu costumo usar às vezes é dizer assim, eu vou à loja comprar um celular, eu vou comprar um telefone. Antigamente a gente imaginava aquele telefone vermelho que a gente pegava para fazer a ligação, etc. Hoje a gente tem que definir qual é o chip do telefone, qual é o tipo da câmera, qual é o tipo do screen, do touch, do botão, etc. Então, com isso a gente consegue definir características do tumor ou características de um celular ou outro, né? E aí a gente sabe com mais precisão qual é a medicação mais adequada, né? E o que aconteceu e ainda acontece, e às vezes é uma tentativa de conseguir resultados, é que nós usávamos bombas atômicas para tratar um tumor. Né? E talvez o tumor fosse pequeno, mas a nossa saída era usar a bomba atômica. E isso, obviamente, arrasava tudo ao redor. A outra comparação é assim, imaginar que a gente tem uma barata ou uma mosca numa janela, nós podemos jogar a cadeira da sala, a poltrona da sala, na janela para matar aquela mosca e vai matar a mosca, mas vai quebrar toda a janela, né? Vai fazer um estrago enorme. Ou nós podemos ter calma, estudar com calma, tamanho da mosca, qual é a posição que ela está, qual é a possibilidade que ela vai sair voando, né? Qual direção que ela deve sair e pegar lá um mata-mosca, um chinelo, etc. Ir lá e com mais precisão e sem fazer todo o estrago conseguir ter resposta no tratamento. O descalonamento está acontecendo isso, né? Cada vez mais a gente está vendo que a gente talvez usou muita medicação para tratar uma doença, isso trazia muito efeito colateral e sequelas depois,
e agora a gente está vendo que talvez menos pode ser o suficiente, né? A gente pode complementar que exatamente ontem, aqui no Congresso americano de Oncologia Clínica, que a gente está acompanhando, eu e Fabiano e todos, foi apresentado um trabalho que, em relação a câncer de reto, provavelmente possa, em algumas pessoas, fazer menos tratamento, não precisar envolver radioterapia, que é hoje o padrão, né? Tem que envolver, mas a gente possa, o estudo mostrou que algumas pessoas não precisam. Então isso é oferecer menos tratamento para o paciente com um resultado tão bom quanto ou melhor. Era isso que eu estava anotando aqui, né? A gente vai avançando no processo, né? Como o professor trouxe aqui, já há uma luz nesse sentido, né? Que daqui a pouco menos medicação é mais cura, né? Daqui a pouco, isso, né? Assim, o impacto, talvez, da químio, da rádio, enfim, né? Até recentemente, nós oncologistas, nós somos muito bons em detectar aqueles tumores que eles são mais agressivos. Você detecta por algumas questões mais simples. O próprio exame de patologia, você olha, isso aqui é um tumor, realmente ele é mais grave, ele é mais agressivo, etc. Nós somos muito bons nisso. E aqueles que realmente precisam de um tratamento mais intensivo. O que nós não éramos tão bons, estamos melhorando, né? É detectar aquele paciente que tem uma forma um pouco mais branda de doença, tá certo? E que não precisaria de um tratamento tão intensivo. Por exemplo, citar agora, semana passada eu vi uma senhora de 64 anos com câncer de mama, que normalmente você ficaria assim, um pouco na dúvida se esse aqui é realmente um tumor mais agressivo, se é um tumor mais brando, pela análise inicial. Então você, assim, por uma garantia, você faria um tratamento um pouco mais intensivo, nesse caso com quimioterapia mais hormonioterapia. Só que existe uma plataforma, uma análise genética, você analisa 21 genes, isso já está disponível, chamado, entre outras, existem várias, uma chamada Oncotype, por exemplo, né? Então com isso dali você consegue ter um score de risco dessa paciente que é muito mais efetivo do que o exame anatomopatológico habitual. Então, por esse score, eu posso dizer, não, essa paciente aqui, ela realmente, o risco dela é baixo. Ela não vai precisar de quimio. Então, com isso, muitas vezes, você consegue poupar uma grande percentagem de pacientes tratamentos quimioterápicos. Então, digamos assim, do ponto de vista de sociedade, sistema único, por exemplo, seria muito mais interessante agregar essa terapia, que tem um custo mais baixo, nesse momento, assim, bem mais baixo, e está cada vez se tornando mais baixo, para que os oncologistas tenham possam ter a certeza, não, esse aqui realmente não é um tumor muito agressivo, é um tumor mais leve, eu posso tratar essa paciente profilaticamente depois, só com hormonioterapia, sem químio. Isso daí ia diminuir muitos efeitos colaterais para os pacientes, menos custo para toda a sociedade, menos efeitos colaterais, né? E o tratamento, e se o paciente tem uma melhor qualidade de vida, menos efeitos colaterais, ele não vai viver apenas melhor, ele vai viver mais, como tu falaste. Então, porque cada vez que um paciente oncológico tem efeitos colaterais, cada vez mais nós estamos entendendo isso, né? Por exemplo, uma náusea, o paciente está nauseado, estou nem falando vômitos, nauseado, de uma forma crônica, ele vai perder peso, vai perder massa muscular. Sim, Perdeu massa muscular, isso aí tem a ver com memória, isso aí afeta a questão cognitiva. Então, tudo isso conjuntamente diminui a chance de sobrevida dele. Então, nós realmente precisamos tratar o câncer, mas aquilo que nós aprendemos na medicina, né, que é tratar, eu não estou tratando um câncer, eu estou tratando um paciente como um todo. E a gente precisa tratar os pacientes, ter essa visão, e cada vez mais, realmente assim, é a visão da oncologia atual,
com o mínimo de efeito, da forma mais efetiva e com mínimo de efeito colateral. Agora, para isso, a gente precisa entender a biologia, o que está realmente acontecendo com o paciente, com cada paciente que está à nossa frente. Né? Então, porque, enfim, né, o paciente já está ali debilitado física e psicologicamente, né, exatamente. Receber essa notícia, né, esse diagnóstico, então é complicadíssimo, né? Professor Alan, deixa eu pedir uma gentileza aí para o senhor, para que seja também nosso repórter aí, né, no Congresso, passando para nós o que está mais chamando a atenção do senhor aí em termos de apontamentos, de observações que o mundo tem feito nesse sentido de avanço, né, em pesquisas. Esse do CARTCEL chegou a ser comentado aí, enfim. O que o senhor nos conta daí? Então, essa questão do CARTCEL, como o Dr. Fabiano comentou, existem diversos estudos sendo apresentados, mas muito bem comprovados, assim, porque já é prática aqui nos Estados Unidos e Europa há alguns anos isso ser feito, e eles estão avançando agora para outros tumores, né? Mas assim, o congresso que segue até amanhã ainda tem apresentado dados importantes, assim, por exemplo, em tumores cerebrais, que durante muitos anos, provavelmente mais de uma década, nós não tivemos nenhuma evolução no tratamento. Se apresentou ontem também um estudo que mostrou uma resposta surpreendente para alguns pacientes em termos de tratamento com uma droga nova, né? Também, como a gente comentou antes, assim, é uma terapia dirigida, então é para aquele grupo de pacientes em que a gente identifica uma mutação, não é para todo paciente com tumor cerebral, e aqueles que têm essa mutação, essa droga é muito, muito efetiva. Tivemos alguns dados assim bem fortes em relação a câncer de mama, mostrando que a associação de mais uma medicação de hormonioterapia na prevenção do câncer de mama em pacientes que já trataram, já fizeram cirurgia, é melhor do que o que a gente vem fazendo de rotina até hoje, né? E isso implicaria apenas associar mais uma medicação oral para ela tomar em casa. E tem mais algumas situações acontecendo e apresentando resultados importantes em câncer de pulmão, resultados importantes também em câncer de ovário. E realmente, como o Dr. Fabiano falou, a oncologia é talvez a especialidade mais complexa para o médico per si, né, no dia a dia, e talvez a especialidade mais complexa em termos de atualização, porque existem mudanças no dia a dia do nosso tratamento, se descobre algo novo que a gente não conhece, às vezes a gente tem que parar, estudar, entender, para poder daqui a algum tempo já estar aplicando, ou no outro dia já estar aplicando na nossa rotina. Então, realmente para nós é muito importante participar em congressos, e hoje a gente tem uma facilidade que se aprendeu com pós-Covid aí, ou no Covid, que algumas pessoas podem estar presencial no congresso, mas também podem algumas acompanhar o congresso praticamente ao mesmo tempo, online, da cidade que estiver, do país que estiver. Isso é ótimo, isso é ótimo. E é fundamental, né, nesse processo de troca de experiências, né, ainda mais se tratando dessa área tão importante, né, tão sensível da medicina, especialmente da oncologia, que é o nosso tema de hoje. Professor Fabiano, vou colocar uma questão também, até uma provocação e também um pensar junto aqui, pois né? Não. Como é que estamos assim hoje no SUS nesse sentido, né, de tratamento, ou que perspectivas que a gente pode ver nesse tratamento, nesses avanços que a gente vê nesses estudos, congressos, deles chegarem lá na ponta para a população, assim, isso, né, no dia a dia, né? Olhe, nesse sentido, assim, eu não sou, assim, infelizmente, tão otimista, né? Assim, eu acho que existem gargalos muito grandes. O Sistema Único, assim, tem, obviamente, os seus méritos, né? A questão do acesso à população, todo.
Mas, assim, muitas tecnologias que já são amplamente disponíveis no mundo todo, já eventualmente às vezes até mais de 10 anos, aqui no Brasil realmente os pacientes do Sistema Único ainda não têm acesso. Né? Realmente isso é um fato, é uma questão que nós como sociedade, eu acho que nós temos realmente de alguma maneira lutar, não só sociedades médicas, mas realmente a sociedade precisa lutar contra isso, para as pessoas terem mais acesso, terem acesso a algumas drogas, né, que já são rotina no mundo civilizado, assim, digamos, né, e que o custo do ponto de vista humano, isso aí não vou nem falar sobre isso, os pacientes não terem acesso a tratamentos, por exemplo, terapias-alvo em câncer de pulmão, né? Através de testes simples que poderiam ser feitos e você detectar aqueles que mereceriam um comprimido, né? Cerca de 15 a 20% dos pacientes, mutações de EGFR, e os pacientes no Sistema Único assim, não têm acesso. Então, acho que precisa nós como sociedade lutarmos, termos consciência disso, lutarmos e quem sou eu, né? Eu não sou político, eu sou um oncologista, sou um médico. Mas talvez a nível também de Ministério da Saúde, chamar as indústrias farmacêuticas, olha, vamos ter uma conversa assim, vamos dar acesso aqui para as pessoas, né? Isso é uma questão. Segunda questão, nós como oncologistas aqui eu gosto muito dos oncologistas, por incrível que pareça, Alan, os indianos. Os indianos, eles têm umas ideias muito... É um país também em desenvolvimento, como o Brasil, é um dos BRICS, né? E eles têm umas ideias muito interessantes. Por exemplo, o uso da imunoterapia, né? A nova geração de agentes imunoterápicos que revolucionaram a oncologia, estão revolucionando. Os descobridores ganharam o Prêmio Nobel em 2018, muito merecidamente. Eles viram que talvez a dose que nós usamos talvez não precise essa dose. Talvez precise de uma dose mais, talvez seja suficiente doses menores, né? Então eles fizeram estudos muito elegantes em câncer de cabeça e pescoço e países como Japão, Bélgica estão estudando essa possibilidade, né? Por quê? Porque se você utiliza uma dose um pouco menor, isso aí reduz abruptamente o custo. E essa dose sendo efetiva, claro, isso tem que ser bem estabelecido. Isso reduz infinitamente o custo e você dá acesso a muito mais pessoas, né? Uma necessidade, assim, como todos nós sabemos, é urgente. O câncer, ele não está acontecendo, eu não posso, às vezes, esperar 2, 3, 4, 5 anos. Eu me angustio muito, assim, o doutor Alan, com certeza, o paciente está na minha frente. O tempo, né? Corre o tempo. Contra, né? Então, existem muitas ações que podem ser feitas para otimizar o acesso aos pacientes do Sistema Único aqui no Brasil. Acho que nós temos que avançar muito e necessita um esforço conjunto da sociedade, dos oncologistas, né? E a questão realmente política também, né? À vontade. Professor Alan, também nesse sentido, né, ele pergunta, né, desse desafio, né, da popularização desses tratamentos via SUS, né? Porque, assim como o professor colocou, evidentemente é uma angústia dos senhores também, né, enquanto médicos, gestores de saúde, né, que trabalham e que observam aquela realidade, né, aquele trauma da pessoa quando tem o diagnóstico, enfim, aquela incerteza que cerca a pessoa física, mental, né, envolvendo Sim. toda a família, né? Então, gostaria também de uma palavrinha do senhor nesse desafio, né, de popularização desse tratamento via SUS. Acho que complementando, isso é bastante complexo, né? Com todos esses avanços que a gente tem em diagnóstico e tratamento, isso obviamente veio acompanhado com um custo muito alto. E para quem faz política de saúde, isso é muito complexo, realmente, em como distribuir o valor do custo e o quanto que vale a vida de uma pessoa, e até quando a gente compara com coisas mais simples e baratas, vacinas, remédios para
para doenças mais, assim, infecto-contagiosas, às vezes. Isso é bastante complexo. O que eu vou aproveitar e complementar nessa conversa é falar uma coisa que é importante, que não substitui e que não é a solução, mas que auxilia muito a pacientes, que a gente chama de pesquisa clínica, que são protocolos clínicos, acesso a protocolos de pesquisa. É importante a gente falar que o Brasil é um centro de referência para que venham protocolos de medicações novas para serem avaliados. E isso não é fazer de cobaia, no sentido de que se o paciente vai receber o remédio ou vai receber água com sal, né? A grande maioria dos protocolos são a possibilidade do paciente de receber um tratamento padrão e receber sempre o que existe de melhor do mundo, e a chance de ele ainda poder agregar nesse tratamento uma droga nova que está realmente aí em estudo, o quanto que ela pode agregar em termos de mais resposta. E isso tem, felizmente, oferecido para um número enorme de pacientes do sistema público e mesmo do sistema de convênio e do sistema privado, acesso a medicações que muitas vezes vão ainda demorar muito tempo para chegar no nosso meio. Então, acho que é importante a gente comentar isso. O assunto de pesquisa clínica ficou bem divulgado na época do Covid, quando se fez os testes com vacinas, etc., e se viu o quanto isso beneficiou. E depois as pessoas que não tinham recebido a vacina receberam a vacina oficialmente. Então, isso em oncologia, isso é o nosso dia a dia também. Tanto o Dr. Fabiano como nós, no Mãe de Deus, a gente tem protocolos de acesso a drogas novas e que, obviamente, conforme critério específico, pode oferecer aos pacientes tratamentos que são assim de ponta hoje. Certo. É a importância da pesquisa, né? A importância da pesquisa, enfim, da ciência, né? Trabalhando em prol da gente, né? Da sociedade. Bom, a gente está encerrando aqui o programa, chegando no final, mas eu queria antes dar mais uma passada com os nossos convidados aqui, para reforçar uma questão também importante que diz respeito à nossa forma também de se portar como comportamento e como de forma preventiva, né? Queria que o professor Fabiano comentasse, professor, por que é tão importante, né, um diagnóstico precoce, né? Por que isso pode fazer a diferença? O diagnóstico, o que todos nós não queremos, né? Nós não queremos ter uma neoplasia, um câncer que se dissemine pelo organismo, né? A questão das metástases. Então, o telefone, a questão que nós não queremos que uma neoplasia se dissemine pelo organismo, né? Que ele seja combatida no momento que ela surge, digamos, né? Então, o risco de desenvolvimento de metástases se correlaciona com o tamanho inicial do tumor. Ou seja, quanto maior o tumor inicial, maior o risco de já esse tumor ter lançado na circulação células tumorais que no futuro vão desenvolver, né, se desenvolver como tumores secundários ou metástases. Então, quanto mais precocemente nós detectarmos as neoplasias, os tumores, maior a chance de cura. Isso é especialmente verdadeiro nos tumores que nós conseguimos fazer o rastreamento, a detecção precoce. Não são todos, no momento ainda. Então, de uma forma sempre de saúde pública, né? A questão das mamografias, as mulheres, o exame, a mamografia a partir dos 40 anos de idade, naquelas pacientes, aquelas pessoas que possuem casos de câncer na família, em pessoas mais jovens, isso aí tem que ser discutido com seu ginecologista, mesmo com o oncologista, começar o rastreamento mesmo mais precocemente. Mas, em geral, a partir dos 40 anos, não deixem de fazer os seus exames de prevenção. Houve um aumento muito grande aqui no Brasil, existem estudos sobre isso, que
as pessoas estão chegando pós-Covid, porque não fizeram a prevenção, com tumores mais avançados. Isso nós estamos vendo nos consultórios. Com certeza o meu colega Dr. Alan também está vendo isso. Né? Então, mantenham os esquemas de prevenção. Né? Mamografias a partir de 40 anos de idade. A coleta do citopatológico de colo uterino, por favor, mulheres, não deixem de fazer, por favor, né? Porque nós temos visto mulheres chegando com tumores avançados durante a epidemia que não coletaram citopatológico. Então, muito importante. A colonoscopia a partir de 50 anos, né? Assim, a avaliação com o urologista sobre a questão da prevenção do câncer de próstata. Então é muito, muito importante, porque quanto mais precocemente se diagnosticam as neoplasias, maiores são as chances de cura, né? Então, por favor, não deixem de fazer os seus tratamentos preventivos, especialmente as meninas, mulheres, mamografia, citopatológico, né? E toda a população, a questão da colonoscopia a partir dos 50 anos, pelo menos uma vez, e os homens, né? A saúde masculina, a questão da próstata, a partir dos 50 anos também. É isso aí, né, doutor Alan? Mantém em dia os exames, isso ajuda também, né? É um bom começo. Exatamente. Né? É uma boa prevenção. Exatamente, né? Exatamente. Eu concordo 100% com o Dr. Fabiano e só complemento que o importante é diagnóstico precoce, né? Tirar aquela ideia de que eu prefiro não saber se tenho, porque é melhor diagnosticar mais cedo e isso aumenta enormemente a chance de cura. Muito bem. A gente está chegando aqui ao final do programa. É claro que a gente pontuou algumas questões aqui mais efetivas aqui no programa, mas esse é um tema que merece, evidentemente, uma série, né, de programas para a gente ir mais a fundo em determinadas questões, porque esse é um tema de saúde pública extremamente importante e extremamente que o debate ele possa estar na pauta no nosso dia a dia. De qualquer forma, eu quero agradecer aqui a presença do médico oncologista e professor da FEVALE, professor Antônio Fabiano Ferreira Filho. Professor, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela participação. Uma honra conversar com vocês, com os telespectadores. Muito obrigado. O professor Alan Azambuja também, que nos honrou com a sua presença de forma online aqui, está participando do congresso e gentilmente também pôde tirar um tempinho lá para dividir aqui com a gente seus conhecimentos. Professor, coordenador da Oncologia do Hospital Mãe de Deus, professor da PUC. Professor Alan, muito obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade de estar com o Dr. Fabiano ao mesmo tempo aí. A honra toda. Nos encontramos muito poucos, mas eu sou fã do Fabiano. Eu também. E a gente tem pouca oportunidade de se ver ao vivo, mesmo morando na mesma cidade. Isso aí. Perfeito. Sou seu fã também, Alan. Ficamos felizes também de proporcionar esse encontro aí aqui na TV Câmara. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Fica aqui o convite para que a gente se encontre na próxima edição. E convido também vocês a acessarem as redes sociais da TV Câmara. Também visite o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então tá feito o convite aí. Então até a próxima edição. A gente se encontra. Tchau, tchau.